Olá, mamães que estão chegando por aí. É sempre um prazer estar aqui trazendo conteúdo para vocês, trazendo informações que com certeza podem ajudar a beneficiar aí a saúde do seu bebê e a dar mais qualidade de vida e desenvolvimento para o seu bebê. Aqui você vai aprender tudo que está fazendo tirar o sono do seu bebê, tudo que está fazendo com que o seu bebê não durma bem e todos os motivos das dores que eles estão sentindo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido pelas mamães como encantador de bebês. E hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês também ajudaram a escolher, que tem aí provavelmente incomodado muitas mães, despertado interesse, curiosidade, que é o refluxo oculto. Então eu vou falar para vocês algumas características desse refluxo, algumas questões importantes que vocês precisam saber. Então acompanhe a live até o final, que hoje eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo tudo sobre isso, craque no assunto, para poder ajudar o seu bebê em casa, para poder levar mais informações para amigas, para outras mães que você conhece. Fiquem à vontade para fazer perguntas, eu estou sempre à disposição para ajudar, para responder as perguntas de vocês. E vamos lá que hoje tem muito conteúdo, muita coisa boa que eu preparei aqui para vocês. O pessoal está entrando aí já, tô vendo aí. Isso aí, compartilhem com outras mães. Vamos levar informação aí para muitas mamães que estão precisando de ajuda. Então eu preparei um roteirinho aqui, como sempre, tudo bem organizado para vocês. Então vamos começar lá a gente explicando um pouquinho do que é o refluxo gastroesofágico. Então a gente sempre ouve falar em refluxo, existem outros tipos de refluxo, de outras situações. Então o refluxo que eu sempre me refiro aqui nos conteúdos é o refluxo gastroesofágico, o refluxo que acontece no estômago, no esôfago do bebê em relação ao alimento que ele consome, seja o leite ou o bebê maior um pouquinho já com alguns alimentos mais sólidos. Então, o refluxo gastroesofágico nada mais é do que o retorno desse alimento que o bebê comeu. Então, o bebê acabou de se alimentar, seja ele com leite, com mamadeira, ali ou com o alimento mesmo que ele está comendo já a partir dos 6 meses da introdução alimentar, e o bebê pode apresentar uma volta desse alimento, um retorno desse alimento. Existem algumas situações que a gente considera como um refluxo fisiológico, né? Aquele refluxo que é quase natural, porque todo bebê, dependendo da idade, principalmente os recém-nascidos, eles ainda não têm todo um processo digestivo que consegue manter o alimento ali de uma forma mais contínua mesmo ali na região do estômago deles. Então, dependendo do movimento que a gente faz com a criança, se a gente balança ou se a gente deita a criança logo depois de mamar, é natural que acabe voltando um pouco de leite. Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter também. Então, existe esse refluxo que é o fisiológico, às vezes volta um pouquinho, uma quantidade pequena, às vezes aquela colherzinha de chá que retorna ali pela boca do bebê, às vezes um líquidozinho ou um pouquinho mais coalhadinho que ele mastiga um pouquinho. Dependendo da quantidade, a gente não considera muito como um refluxo que está causando tanto desconforto ou causando tanta alteração. Aí o que acontece é que muitos bebês começam a apresentar uma quantidade maior, uma quantidade exagerada de volta de leite, e aí isso a gente começa a prestar muita atenção. Mas também existem aqueles bebês que têm o refluxo, que não tem uma quantidade grande de volta, mas que tem muitos sintomas associados. Então é esse bebê que a gente vai falar hoje, é sobre esse assunto, sobre esse refluxo oculto, que a gente precisa mostrar para vocês que existe, que está causando dores no seu bebê, que está causando desconforto, que muitas vezes está sendo confundido com outras dores, e é isso que está fazendo com que às vezes ele não durma bem, que ele não ganhe peso, que ele fique sempre irritado. Então eu vou explicar para vocês sobre tudo isso, para que você consiga realmente entender o que é esse refluxo que está causando tanto desconforto no seu bebê. Bastante gente aí, hein? Vamos lá, pessoal, vamos entrando, vamos participando aí. Então, como eu falei, podem existir algumas outras dores parecidas com a dor do refluxo e muitas vezes confundidas. Então, é muito comum, assim, quase 7 ou 8 a cada 10 mães que chegam no consultório acreditam que o seu bebê tem dores de cólica e a dor não é de cólica. Então, existem algumas características que fazem que fazem com que a dor seja de cólica e outras características que fazem com que a dor seja mais relacionada ao refluxo, porque o refluxo ele sim causa dor nas crianças e isso vai gerar um certo desconforto, principalmente na região do esôfago, na garganta do bebê.
Então, o bebê que começa a ter um retorno de leite muito frequente, começa a ter uma volta de leite com suco gástrico, que é o suco da região do estômago, que ajuda a fazer o processo digestivo daquele leite, ele começa a voltar para a região da garganta, começa a incomodar, começa a irritar a região da garganta e aí, em alguns casos mais graves, pode evoluir até para uma esofagite, que é uma inflamação da região do esôfago do bebê. Então, é muito confundida a dor da cólica com a dor do refluxo, tá? Então, assim, a dor da cólica, ela tem algumas características importantes que a gente consegue observar, ela tem alguns motivos importantes também. Então, geralmente, a dor da cólica, ela está mais relacionada a questões alimentares da mãe, a processos alérgicos do bebê, a uma dificuldade na pega, com muita entrada de ar durante a amamentação, e algumas alterações relacionadas ao próprio intestino da criança. No caso do refluxo, as alterações já têm um outro tipo de causa e algumas influências também, tá? Inclusive, alterações relacionadas ao intestino também podem influenciar no refluxo, mas é muito confundida essa dor. Então, a dor da cólica, geralmente, ela tem alguns picos, o bebê tem crises de choro frequentes, tem alguns horários importantes, que é como que a gente chama o horário da bruxa, que provavelmente vocês já ouviram, aquele horário do fim do dia, onde o bebê começa a chorar e não há o que melhore. O bebê chora constante, sem parar, e aquela irritabilidade constante do bebê ali todo dia no final da tarde. Isso é um choro mais relacionado à cólica, que a barriguinha fica mais distendida. O choro do refluxo, ele está muito relacionado aos períodos principalmente da mamada. Então, durante a amamentação, aquele bebê que fica inquieto, que fica irritado, que briga muito com o peito na hora de mamar, aquele bebê que não para mamar, que ele começa a machucar mais o peito da mãe e que ele começa a ficar muito irritado. Então, aquele bebê é um bebê que está apresentando sinais de dor durante a mamada. Então, ele está apresentando uma certa dificuldade e isso pode estar relacionado aí a esse processo do refluxo, a essa volta de leite que ele está tendo, que ele está sentindo um pouco de queimação na região da garganta, na região do esôfago, e tudo isso está incomodando ele. Então, é aquele bebê que acaba mamando com uma frequência maior, então tem intervalos de mamada muito curtos. Por quê? Porque quando ele mama, ele ganha uma certa limpeza da região do esôfago. Então, o leite que está entrando está limpando a garganta dele. Então, está ajudando aí, beneficiando ele para que ele não sinta tanta queimação. Por isso que ele acaba pedindo para mamar com tanta frequência. Então, se o seu bebê pede para mamar com uma frequência muito grande, fique alerta, porque muitas vezes essa mamada não está sendo produtiva, não está ajudando ele a ganhar peso, pelo contrário, está sendo uma mamada ali só para o alívio de dor, e isso mexe com todo o sistema, altera tudo, vira uma bagunça para a criança. Bastante gente entrando aí, estou gostando de ver. Já temos uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ó, a Má Carvalho perguntou: mas quando o bebê não chora toda a mamada, mas em algumas ele briga com o peito e fica agitado, pode ser refluxo? Pode. Nem toda mamada o bebê vai apresentar refluxo, nem todo o dia ele está sentindo a queimação, mas podem ter situações que vão prejudicar, que vão piorar essa situação. Na grande maioria dos casos, durante a madrugada é o horário mais tranquilo, tá? Existem exceções, é claro, mas durante a madrugada é o horário que o bebê fica mais tranquilo depois de mamar. Então, geralmente mama, já é colocado para dormir e ele não se incomoda tanto. Durante o dia, por conta da agitação, da claridade do dia, muitas vezes tem criança a mais na casa, pelo barulho, ele fica mais agitado, é natural que ele fique mais agitadinho. E aí tem uma tendência a voltar mais leite. Então, não precisa ser em todas as mamadas que ele vai apresentar dor. Mas se ele começa a reclamar, se ele começa a apresentar dificuldade para mamar, se você vê que ele começa a se afogar, se ele começa a se incomodar realmente, é sinal de que naquela situação ele está sentindo um desconforto, provavelmente uma dor, uma queimação, e ele está incomodado procurando uma forma de alívio. E aí o bebê vai chorar, ele vai brigar, porque a forma dele demonstrar para você que tem alguma coisa errada, que tem alguma alteração acontecendo com ele, e ele não sabe bem o que fazer. A reação dele ou é chorar ou é pedir para mamar. Então, se ele está brigando muito com o peito, mesmo que seja em alguns horários esporádicos, específicos, pode ser que isso seja, sim, relacionado a esse desconforto, a essa dor. Podem mandar mais perguntas aí, pessoal.
Vamos lá. Eu separei mais uma pergunta aqui para vocês, mais um subtema aqui, na verdade. Existem tipos diferentes de refluxo. Por que esse refluxo é chamado de refluxo oculto? Existem sim tipos diferentes de refluxo, tá? E o refluxo oculto é chamado justamente porque ele não aparece, tá? O nome dele já se dá. Então, o refluxo oculto é aquele refluxo que o bebê tem à volta de leite, ele tem a queimação na região da garganta, do esôfago, muitas vezes pode irritar a camada nasal do bebê, causando irritabilidade no nariz, secreção nasal também, e esse refluxo ele não é jogado para fora, esse leite não sai, o bebê consegue engolir novamente. Então a gente começa a observar que o bebê tem esses sinais do refluxo a partir dos sinais que ele mostra, dos sintomas, dessa irritabilidade, quando ele começa a brigar muito para mamar, quando ele começa a se irritar demais, quando ele começa a querer mamar com essa frequência muito grande entre uma mamada e outra. Então a gente observa que o bebê tem esse refluxo oculto dessa forma, porque ele não está demonstrando que ele está com refluxo, jogando esse leite para fora. Outra forma seria no exame, né, através de um ultrassom que é feito, para ver se esse refluxo está existindo, se ele está tendo volta de leite, mesmo que ele esteja engolindo. Então também é uma forma da gente conseguir descobrir se ele está tendo esse refluxo. Mas os sinais clínicos do bebê, todos os sintomas que ele apresenta são as principais características. E um ponto muito importante relacionado ao refluxo, que poucas mães sabem, mas elas aprendem a partir do que a gente ensina, é que os soluços estão relacionados muitas vezes ao refluxo, tá? Então, a gente tem, nós e os bebês, temos o nosso músculo diafragma, que é o músculo da respiração. Ele fica mais ou menos nessa região, abaixo das costelas, e ele é responsável por ajudar o nosso processo respiratório, ele ajuda o funcionamento de alguns órgãos, então é um músculo extremamente importante do corpo. Dentro desse músculo, por um espaço desse músculo, chamado hiato esofágico, é como se fosse um buraquinho, entra o esôfago, que é por onde vem o nosso alimento. Quando esse músculo ele entra em irritabilidade, ele entra em espasmo, ele começa a trabalhar de uma forma exagerada, ele está relacionado a essa volta de leite. Então, a volta de leite que está acontecendo ali, a dificuldade do bebê fazer essa digestão, começa a irritar essa camada dessa musculatura e aí começam os soluços. Então, pode perceber que muitas vezes o seu bebê soluça depois que ele tenta arrotar e não consegue, ou que ele consegue arrotar e volta leite junto, e aí ele começa a soluçar. E aí esse soluço, ele vem associado à irritabilidade e isso só melhora se ele mamar de novo. Então, é um processo que vira um ciclo vicioso. O bebê vomita, soluça, precisa mamar de novo. Vomita, soluça, precisa mamar de novo. Então, isso está demonstrando que tem estruturas do corpo dele que não estão trabalhando bem, que não estão funcionando da forma que precisam. Então, é muito importante entender tudo isso para demonstrar, para ver que o seu bebê realmente está apresentando sinais, que ele está tendo desconforto, que a gente precisa ajudar ele a melhorar todas essas condições de funcionamento. Deixa eu ver o que tem. Opa! Tem algumas perguntas. A Má Carvalho mandou outra pergunta aqui. A minha se afoga bastante mesmo colocando para rotar toda a mamada. Chega a soltar leite até pelo nariz. É um susto grande. Isso tudo é sinal de relação do refluxo, tá? Eu vou explicar por que isso acontece, quais os motivos disso, e aí você vai entender um pouquinho mais por que está tudo muito relacionado. Então, existem estruturas do corpo dela que estão se comunicando próximas e que estão sofrendo na mesma intensidade. Então, o mesmo nervo que sai para comandar o funcionamento do estômago passa pela mesma região do nervo que vai comandar a parte da deglutição, da sensibilidade da região da boca dela para que ela tenha ânsia. Então, tudo isso pode estar sendo relacionado a esses sintomas que ela está apresentando. E aí pode acontecer essa volta de leite pelo nariz, pela boca. Existem crianças que já chegaram a voltar leite pela orelha, até isso. Eu já ouvi relatos de mães, eu nunca vi acontecer, mas já ouvi relatos de mães que chegou a acontecer. Imagina esse desespero realmente. A Elise mandou aqui. Meu bebê tem 10 meses. Ele foi diagnosticado até os 6 meses que ele tinha refluxo.
porém ele nunca regurgitou. E agora, sempre que ele começa a dar gargalhadas, ele soluça. Isso pode ser refluxo? Então, como eu falei, o músculo diafragma é o músculo responsável pela nossa respiração. Então, ocorre muitas vezes do refluxo, do soluço estar relacionado ao refluxo, mas muitas vezes ele pode acontecer de uma forma inesperada. Então, se você percebe que o bebê começa a soluçar depois de mamar, depois de tentar rotar, então isso, ou depois de vomitar, isso a gente considera que está relacionado a esse processo do refluxo, que esse soluço está acontecendo por conta do refluxo. Nesse caso, existem muitos bebês que acabam gargalhando e esse soluço vem. Então, é uma hiperatividade natural do músculo. Pode ser que a inervação do músculo não esteja trabalhando como precisa, mas isso não vai causar nenhum problema para ele. É só uma hiperatividade do músculo, assim como nós adultos temos soluços às vezes. Então, isso não chega a ser um problema. Isso. Ele não vomita e não volta leite ao alimento. Somente quando ele acaba dando gargalhadas, né? Então, já aconteceu no consultório de pacientes, de bebês que acabam dando gargalhadas e os pais ficam preocupados porque aparece soluço. Mas é muito importante a gente perceber os horários. Então, eu sempre costumo perguntar para os pais, esse soluço que ele está tendo é próximo à mamada, depois que ele mama, está relacionado a esse período da mamada, ou não? Está em outros períodos, em outras situações que ele faz e acaba soluçando. Aí a gente consegue entender e conciliar esses sinais. Mas sempre que estiver próximo à mamada, depois que ele mamou, é um sinal de alerta que a gente precisa ficar atento também. Então, assim, para vocês entenderem, como eu estava falando. Isso. O dele está em outros períodos porque é natural, é funcionamento natural do corpo. Não que isso esteja incomodando ele. Pelo contrário, ele está fazendo enquanto está dando risada, está tranquilo, não está demonstrando nenhum tipo de dor. Então, a princípio, não precisa se preocupar tanto, tá? Então, como eu estava falando, a gente tem aqui na base do crânio nervos importantes, tá? Os nervos são estruturas que comandam o funcionamento do nosso corpo. Então, se a gente consegue falar, se a gente consegue enxergar, se a gente consegue gesticular, se a gente consegue andar, é porque tem nervos que estão fazendo esse trabalho. Eles estão mandando o comando para que a musculatura trabalhe, para que todas as estruturas do nosso corpo se movimentem, se mexam e façam o trabalho. Tá? Então, existem na base do crânio nervos importantes que vão comandar o funcionamento do estômago, da musculatura cervical aqui do pescoço e da deglutição, da região da nossa garganta para a gente engolir. Quando o bebê tem uma torcicolo, tá? É muito comum as torcicolos, elas são muito comuns. Então, quando o bebê tem uma torcicolo, que é uma preferência de virar o pescoço para um lado, se você coloca o seu bebê deitado e vê que toda vez ele joga o pescocinho só para um lado, pode ser que ele tenha uma torcicolo. Quando o bebê tem torcicolo, isso pode estar associado a esses sintomas. Por quê? Porque uma alteração de passagem de estrutura ali do nervo, que está saindo dessa região aqui, bem da base do crânio, pode começar a gerar sintomas. Então, pode começar a gerar uma dificuldade da deglutição para que ele consiga engolir. Então, o bebê começa a ter mais sinais de ânsia, ele começa a ter dificuldade para engolir, ele engasga com maior frequência, ele se afoga mamando, ele pode voltar leite pelo nariz. Então, isso é sinal de que essa inervação não está funcionando bem. Tá? Então, esse nervo chama nervo glossofaríngeo. Até fiz uma publicação falando sobre o ronquinho e falei sobre ele aí por esses dias. Também existe o nervo que chama nervo vago, que comanda o funcionamento do estômago e de parte do intestino. Então, um bebê que tem alterações no estômago, uma dificuldade digestiva, uma alteração intestinal, pode também estar sofrendo por conta de uma torcicolo. E também a musculatura, como eu falei, da região cervical, é comandada por nervo que sai dessa região, chama nervo acessório. Esse nervo ele comanda o funcionamento do músculo trapézio, do músculo esternocleidomastoide, que é esse músculo que está nessa região aqui. Então, se o bebê começa a apresentar tensões nessa região, é sinal de que a inervação da musculatura também não está funcionando bem. Então, a torcicolo gera também essa alteração. Então, aí muitos bebês começam a apresentar sintomas, começam a apresentar dores
por conta de uma torcicolo. E a gente precisa ficar sempre muito atento a esses torcicolos, a essas preferências que os bebês acabam tendo durante a hora de dormir ou quando estão deitados, de virar muito o pescoço para um lado, porque isso pode começar a gerar problemas no passar do tempo. Tá? É muito comum que os bebês tenham torcicolo mais para o lado direito, que é o lado que eles mais fazem apoio ali dentro da pelve da mãe durante a gestação, tá? Mas ocorre casos de bebês que têm torcicolo para o lado esquerdo também. Inclusive, tem um caso de uma bebê, uma história que eu vou contar para vocês, uma bebê que esteve até o consultório, foi no consultório, já teve alta, a gente teve resultados fantásticos com ela, que os pais me procuraram porque ela tinha uma torcicolo. Então eles começaram a observar que ela estava tendo torcicolo, ela já tinha por volta de 4 a 5 meses e ela estava apresentando torcicolo. Então eles chegaram no consultório por conta disso, a preocupação maior era essa torcicolo, mas eles me relataram que ela também tinha um refluxo oculto, porque eles percebiam que ela estava desconfortável, que ela tinha algumas dores, ela não chegava a vomitar, mas ela tinha aí alguns sinais do refluxo, tá? Ela passou com o pediatra, ele achou que não tinha necessidade de fazer o exame, era só tentar tratar da melhor forma possível, sem precisar fazer o exame de ultrassom, e aí a gente foi fazendo o tratamento. Então, a gente foi diagnosticando e entendendo o que estava acontecendo com o corpinho dela, tá? E a gente foi estimulando, melhorando as condições de funcionamento, fazendo reposicionamento em casa. Então é muito importante as orientações em casa, tá? Essa parte do que os pais fazem em casa ajuda em praticamente 90% para a criança ter uma melhora significativa. Então é muito importante esse trabalho feito dentro de casa, porque no consultório eu tô com a criança só 1 hora. Dentro de casa, ela vai passar todo o restante da semana. Então, é lá que a gente vai conseguir modificar padrões, que a gente vai conseguir reduzir torcicolo, porque a gente vai modificar a postura da criança para dormir, a gente vai modificar as brincadeiras, vai melhorar as condições dela do dia a dia, e aí, a partir disso, a gente vai tendo modificações, melhoras desses sintomas e desses sinais. Então, os pais começaram a realizar as orientações que eu tinha passado e ela começou a melhorar, começou a ter mudança de alguns sintomas, alguns sinais. A mãe me mandava mensagem quase todos os dias, mandando quase um relatório do bebê. Então eu consegui acompanhar esse bebê bem de pertinho. Todas as evoluções que ela foi tendo, eu fui acompanhando, que a mãe ia me mandando, a gente ia acompanhando, ia vendo como que ela estava reagindo a esses estímulos do tratamento. Então foram passando algumas semanas e os pais voltaram para uma segunda consulta. Só que eles tinham esquecido de um detalhe. Eu tinha pedido para eles fazerem determinada coisa para ajudar a melhorar ainda mais esse sintoma, modificar o posicionamento do berço dela, e eles esqueceram. Então, assim, foi observado aí nesse caso que realmente, mesmo ela não tendo a volta de leite, ela estava apresentando refluxo de desconforto ali, aquela dor de desconforto, porque depois que a gente modificou o posicionamento de berço, a gente melhorou condições ali do quarto dela, da forma que ela estava dormindo, ela começou a modificar os padrões de dor. Então eles chegaram para a última consulta, trouxeram e aí os sintomas do refluxo já tinham melhorado. Então assim, o que chamava mais atenção nesse sintoma do refluxo dela, nesse desconforto? Ela acordava de hora em hora. Então tinham noites que ela acordava em cada 40 minutos, a cada 1 hora, e era colocar no berço, ela ficava um pouquinho, daqui a pouco acordava. Colocava no berço, ficava um pouquinho, daqui a pouco acordava. Isso é muito sinal de que o bebê está com desconforto. Então, aquela velha história de que o berço tem espinho, o berço não tem espinho. O bebê está com dor. Então, o bebê está desconfortável, ele não está conseguindo dormir porque ele está com dor. Da mesma forma que nós, adultos, quando estamos com dor, com algum desconforto, a gente não consegue dormir bem também. Então, o bebê que não dorme bem é um bebê que está sofrendo com algum tipo de dor, algum tipo de desconforto. E aí ela começou a mudar esses padrões. Ela começou a dormir melhor e a mãe foi me relatando. Olha, essa semana ela já começou a dar intervalos de 2 horas entre cada mamada na madrugada. E aí isso foi modificando, até que a gente chegou ali praticamente a quase 3 horas de intervalo. Então você imagina para uma mãe que acordava a cada 40 minutos, a cada 1 hora. Toda vez ela precisava dar o peito para acalmar, para relaxar a criança, para tentar diminuir o desconforto. E aí agora o bebê acorda a cada 2 horas e meia, 3 horas,
Então isso é uma evolução muito grande. Vocês que são mães, que estão acompanhando, vocês sabem bem o quanto é importante uma noite de sono, e aí às vezes 1 hora a mais de sono por a cada mamada já faz uma diferença absurda. Então, o bebê que tem dor, ele não dorme bem. Então isso fica bem claro e nesse caso aí ficou bem nítido pra gente e para os pais também observarem. Então os pais conseguiram observar que faltava aquela mudança, faltava aquela colocar em prática aquela orientação que eu tinha dado de uma coisa. Eles seguiram tudo certinho, fizeram tudo certinho, mas eles tinham esquecido de uma coisa. Então, faltava eles colocarem em prática aquela coisa para que o bebê começasse a dormir melhor e melhorasse ainda mais esses sintomas. Aí, a torcicolo que ela tinha vindo por conta da torcicolo melhorou, zerou a torcicolo, o refluxo estava melhor, o intestino funcionando bem, e aí o sono, graças a Deus, a gente conseguiu o resultado com o sono. Então, a mãe já estava desesperada, ela já não tinha mais esperança, ela já não sabia mais o que fazer, e aí a gente melhorando a dor desse bebê, a gente conseguiu fazer com que ela começasse a dormir melhor. Então, ela recebeu alta, ela já estava melhor em todos os aspectos, e agora é só fazer acompanhamento em casa, os pais continuarem com as orientações, que com certeza ela vai ter uma tendência a dormir cada vez melhor, cada vez mais, e dar tranquilidade para os pais. Então, para vocês verem que vocês não estão sozinhas, muitas outras mães estão passando pelo que vocês estão passando. Então, noites sem dormir, tão desesperadas, parecendo um zumbi em casa, estressadas, irritadas. Então, isso é muito comum, a gente sabe. Às vezes chegam mães no consultório lá que elas estão no nível de estresse absurdo, porque não conseguem dormir. Então, a gente entende, a gente que está vendo vocês, a gente sabe que não dormir é um problema para as mães e para as crianças, consequentemente. Então, altera toda a questão do desenvolvimento, o bebê fica mais irritado. Então, o bebê que não dorme precisa de atenção, porque isso mexe com toda a casa. Então, essa história aí acho que serve de lição para todos nós, para vocês, que o bebê está apresentando desconforto, ele não tem sinais de volta de leite, mas aquela dor está presente, aquela dor está incomodando, está irritando, está tirando o sono. Então é um caso bem específico, bem próximo a tudo que eu preparei de conteúdo da live para vocês, que não tinha como eu deixar de fora. Eu tinha que contar essa história para vocês vocês conseguissem perceber que mesmo o bebê que não tem volta, que não joga o leite para fora, pode estar sofrendo com essas dores, tá bom? Então, vamos lá, vou tomar mais uma aguinha aqui que já falei bastante. Opa! Gente, por que é importante a gente saber que o bebê tem refluxo? Para a gente melhorar as condições de funcionamento do corpo dele. Então, um bebê que tem refluxo, como eu falei, tem dor. A gente tem que dar mais qualidade de vida para esse bebê. A gente tem que entender o que está acontecendo com ele. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto para que o bebê melhore essas condições, para que tudo funcione de uma forma melhor. Seja modificando a alimentação da mãe que é lactante, seja avaliando o bebê que usa fórmula, se aquela fórmula está sendo boa para ele, se ele está tendo algum processo de irritação ou de rejeição daquela fórmula. Modificar esses padrões, se o bebê tem alguma torção, se o bebê tem alguma torcicolo, alguma tensão, tentar melhorar as condições para ele, tá? Modificar padrões durante o sono, então tentar ajudar esse bebê a dormir melhor, dando mais qualidade para ele durante o sono, procurar deixar ambientes mais relaxados, ambientes mais tranquilos, para que o bebê consiga dormir melhor, para que ele tenha um processo digestivo melhor. Então, evitar que o bebê se agite demais, que muitas pessoas carreguem ele depois de mamar. Então, é muito importante a gente observar esses detalhes, a gente ficar atento a isso, porque às vezes é um mínimo detalhe, é uma coisa pequena que mexe com tudo e faz a criança começar a ter sintomas. E é importante a gente entender sobre esse refluxo oculto, sobre o bebê que tem refluxo, porque é um sintoma perigoso. Então, provavelmente você como mãe, quando você era gestante ou quando você está nesse período do puerpério, você já pesquisou muita coisa na internet. O Google já é seu parceiro, com certeza. E aí você já deve ter visto que existe risco de sufocamento, de engasgo, bebês que acabam realmente indo a óbito por conta de um refluxo.
Então a gente precisa ficar muito atento a esses sintomas, a esses sinais, para que a gente consiga melhorar as condições de vida desse bebê, de funcionamento do corpo desse bebê e que a gente possa aí prevenir uma situação mais complicada, mais grave para essa criança. Principalmente esses bebês que têm refluxo oculto, que muitas vezes os pais não sabem e agora vão entender que pode estar acontecendo a partir dessa live, dessa explicação, por conta desses sinais que o bebê acaba apresentando. Tá? Existe uma idade melhor assim, para a gente tratar esse sintoma? A partir de quanto tempo? Até quanto tempo? Então, assim, quanto mais cedo a gente começa o tratamento do bebê, melhor para ele, tá? Então, mais rápido o bebê vai ter uma melhora desses sintomas, uma modificação desses padrões. Então, o bebê, quanto mais novinho, mais fácil é da gente conseguir modificar a posição dele dormir, reduzir algumas tensões do corpinho. Então, a gente vai facilitando aí esses processos nesses bebês mais novos. Os bebês maiores, eles têm um pouco mais de restrição. Então, por quê? Porque eles acabam tendo mais tensões no corpo, porque aquelas tensões de uma torcicolo, por exemplo, se a torcicola é descoberta com 1 mês, é diferente da torcicola que é descoberta com 6 meses. Então, o bebê apresenta mais tensões com o passar do tempo e quanto mais tempo ele permanecer naquele padrão alterado de funcionamento. Então, se torna quase como um processo mais crônico. E aí o bebê, a gente consegue mais resultados quanto mais cedo a gente diagnosticar. Isso quer dizer que os bebês maiores não têm resultado? Não, tá? Porque a gente tem bebês aí no consultório maiores que chegam a quase 1 ano, que também apresentam torcicolo, que a gente consegue dar resultados bons, que ajuda a melhorar também algumas condições de funcionamento. Inclusive, aquela famosa frase, o bebê melhora a partir dos 3 meses, esquece, tá? Esquece, porque naturalmente isso é muito difícil, tá? Pode acontecer? Claro que pode, tá? Então, a partir dos 3 meses, por que isso é falado? É muito falado sobre isso. Porque com 3 meses o bebê começa a ganhar controle da cervical, ele começa a ganhar controle do pescoço. E por que isso é levado em consideração na melhora do refluxo? Na melhora. Porque quando o bebê começa a ter mais controle, ele se mantém um pouco mais ereto e a digestão dele vai ser mais facilitada. Mas, como eu sempre falo, chegam pacientes de 6, 7, 8, 9, 10 meses no consultório apresentando sintomas. Então, o que a gente precisa? Tratar o quanto antes. O bebê começou a apresentar algum sinal, corre, leva para fazer tratamento, procura uma forma de tratar, porque aí a chance de melhorar é muito mais rápido. Então, se você é daquela pessoa que procrastina, que espera um milagre, que o bebê vai melhorar quando ele tiver 3 meses, às vezes não vai acontecer. Você vai passar de 0 a 3 meses com o bebê sofrendo com dor, podendo gerar processos inflamatórios, podendo gerar processos irritativos no estômago, no esôfago do bebê, podendo levar esse bebê a óbito por conta de uma broncoaspiração, que é quando o bebê pode aspirar esse leite ali e ir para o pulmão, porque você está esperando até os 3 meses, porque falaram que com 3 meses melhora. Então, assim, a gente tem solução, tem como melhorar, existe forma de tratar. Então, por que não ir atrás? Por que não tentar melhorar? Por que não dar mais qualidade de desenvolvimento para esse bebê? Esses bebês que têm torcicolo e que são tratados de forma tardia, que começam o tratamento muito tarde, têm uma tendência a ter uma resposta, às vezes, um pouco mais lenta, modificar algumas alterações e eles terem alguns vícios também. Então, um bebê que tem muita dor, que passa muito tempo com essas dores, é um bebê que ele é mais apegado, é um bebê que às vezes é mais chorão, que ele depende muito da mãe, porque ele sabe que a única coisa que alivia a dor dele é o peito. Então, mesmo que a gente melhore condições, para tirar esse desapego dele do peito, dele ficar dependente, é um pouco mais difícil. E isso vocês sabem, as mães sabem que quanto mais tempo o bebê passa dependente da mãe, mais tempo no peito, mais isso é cansativo, né? Ó, Letiele, isso aí, Letiele, por isso ela levou antes dos 30 dias. Então aí a gente já começa a trabalhar e dar resultados, e a promover melhor condição de crescimento, de funcionamento do corpo do bebê.
de estímulos para ele. Então a gente ajuda no sono, nessa melhora do refluxo e todos os outros sintomas. Então é muito importante que o bebê comece o tratamento o quanto antes. Se o bebê começou a apresentar sintomas, leva. Hoje, inclusive, o último paciente que eu atendi antes de vir para cá, de começar a live, esse paciente, a mãe acompanha, acho que ela deve estar até aqui na live que eu vi que ela entrou, e ele começou a apresentar refluxo faz 3 dias. Então, ele já tem 1 mês de vida, mas ele começou a apresentar há 3 dias. E ela foi atrás. Então, assim, a tendência é que o tratamento seja muito mais curto, como eu falei para ela, ele vai receber alta muito mais cedo que os outros bebês. É uma previsão de um tratamento mais curto, um prognóstico de tratamento muito bom, porque os sintomas acabaram de começar. Então, ele não tinha tensões excessivas. A gente consegue reverter esses problemas dele, esses bloqueios, a partir de um tratamento muito mais rápido. Então, mesmo o bebê, por exemplo, dela que tinha 1 mês, que aí já poderia estar tendo tensões grandes, não, ele tinha poucas tensões, mas ela procurou o tratamento de uma forma rápida. Então, a resposta dele tem uma tendência a ser muito mais rápida também. Ó, a Má Carvalho falou aqui que a bebê dela tem 34 dias de vida, que pela explicação é bem possível que ela tenha refluxo, que ela está no peito e na fórmula. Então é um bebê que usa de aleitamento misto, o peito e a fórmula, provavelmente por orientação médica, né? Alguma necessidade que a filha dela está tendo, que ela precisou fazer esse aleitamento misto. Então é possível que o bebê tenha refluxo, é possível que o bebê tenha desconforto nesse aleitamento misto também, utilizando de fórmula, de mamadeira, da mesma forma. Então, com 34 dias, é um sinal de que o bebê está novo, mas já está apresentando alguns sinais, então é a hora de começar. Tá? Ontem eu atendi um bebê de 4 dias, tinha acabado de nascer. Então, a mãe trouxe porque o irmão dela já tinha trazido um bebê, inclusive eu já fiz uma live com a mãe desse bebê, com a Cleo, que não dormia, e o bebê começou a dormir. Hoje ele é um sossego na casa, é uma tranquilidade, e ela indicou para a cunhada, que acabou de ter bebê. Então a cunhada já trouxe como uma forma preventiva, e isso é muito importante, porque muitas vezes as informações que eu dou durante a consulta, durante um acompanhamento, seja online ou presencial, as informações que as mães recebem são muito importantes. Então, todos os cuidados que são feitos em relação ao bebê, as orientações, elas são muito importantes. Tanto que as mães que estão aí, que são mães de meus pacientes, sabem que elas saem com muita informação do consultório e essas informações que ajudam a gente a manter o bebê saudável. Então, existe uma forma certa de pegar, uma forma certa de amamentar, existem técnicas de massagem que eu ensino para fazer no bebê que está com alterações de intestino. Então, são muitas coisas que a gente pode fazer por esse bebê, mesmo que ele não tenha nenhum sintoma, mesmo que ele esteja, que ele tenha acabado de nascer, que esse bebê esteja aí limpo de sintomas. Porque a grande maioria das mães sabem, às vezes o bebê nasce que é uma beleza, então dali as primeiras semanas o bebê não tem nada, dá 15 dias começa a dormir mal, começa a vomitar, começa a ter cólica. Isso por quê? Porque está tendo alteração de funcionamento de alguma estrutura do corpo, porque está tendo alguma dificuldade de manuseio, às vezes alguém pegou meio errado, machucou um pouquinho a criança, mexeu com alguma estrutura. Então essas informações, elas são valiosíssimas. E com certeza esse bebê de 4 dias que chegou ao consultório, mesmo apresentando pouquíssimos sintomas ainda, é um bebê que vai ter uma evolução muito grande, que a gente vai acompanhar ele e que ele vai ser um bebê tranquilo. Então é um prognóstico muito bom, porque o bebê já começa sem ter essas tensões. Então é um bebê que a gente já previne uma torcicolo, que a gente já evita do bebê ter uma torcicolo, que evita dele ter alterações importantes, porque a gente já está tratando desde o começo. Tá? E é muito importante a gente observar que acontecem alterações no bebê tanto de parto normal quanto de cesárea. Tá? Então os bebês que têm parto, que nascem de parto normal, eles têm muita compressão no crânio, é natural. Então essas compressões podem gerar alterações. O bebê que nasce de cesárea também, muitas vezes o bebê entrou em trabalho de parto, não evoluiu para um parto natural e precisou fazer uma cesárea. Aí nasce com a cabeça em forma de cone, alterações no crânio do bebê, e isso com o passar do tempo pode começar a demonstrar aí vários sintomas. Então, independente da forma que o bebê nasceu, não tem aquela forma perfeita de nascimento. Antigamente se falava isso,
que o bebê que nasce de parto normal é muito melhor. Ajuda mesmo, realmente, por toda a questão respiratória, desenvolvimento e tudo mais. Mas tanto o bebê de parto normal quanto de cesárea pode ter os sintomas, as cólicas, refluxo da mesma forma. Então vamos lá. Vocês me digam, respondam aqui para mim. Vocês que o bebê já teve refluxo, vocês já trataram com algum medicamento? Vocês já deram algum medicamento para o seu bebê? Vocês são adeptos a medicamentos? Vocês acham que é bom, que é ruim? O que vocês acham? Me contem, que eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Vai, vamos falando aí. A Letiele perguntou se a prematuridade tem relação com o refluxo. Na questão do bebê prematuro, existem algumas questões que ele não está 100% formado ainda. Então, a gente tem que ver, calculado a idade do bebê de acordo com o período que ele deveria ter nascido. Então, a gente faz esse cálculo a partir dessa idade do bebê e aí a gente precisa entender que existem processos de funcionamento do corpo dele que não estão completos, porque ele ainda não teve todo o desenvolvimento necessário. Então, aí pode estar relacionado ao refluxo, sim, pode acontecer refluxo com uma maior frequência, porque muitas vezes próprias válvulas de funcionamento ali do organismo dele não estão funcionando ainda, porque não conseguiram chegar naquele processo de maturação. Aí pode acontecer. Ó, a Ruth aqui, ó. É melhor prevenir. Meu bebê está relaxadinho até agora. Obrigado, Dr. Dalton. Ela é a mãe que levou o bebê que começou a apresentar sintomas há 3 dias. Então é uma mãe orgulho aí. O bebê começou a ter sintomas, ela já levou. Aí ela contando que ele acabou de sair da consulta, eu atendi ele às 4. E agora tá relaxadinho lá na casa dormindo. Então é uma tendência de ser um bebê que fique tranquilo, que a gente consiga melhorar esses sintomas dele de uma forma rápida. Ela vai seguir as orientações que eu passei no consultório. Provavelmente ela ainda não tinha ouvido nenhuma orientação dessa forma com que eu passei. Essas orientações vão ajudar muito a prevenir muita coisa que ele pode apresentar também. E aí a gente já vai ajudando ele a se desenvolver melhor. Me contem aqui sobre o remédio, eu tô esperando vocês contarem, se vocês já deram medicamento, pode contar, não precisa ter medo, tá? Então, se vocês já deram medicamento para ajudar no refluxo, o que vocês já fizeram para tentar tratar o refluxo do bebê, se vocês ainda não conheciam osteopatia ou nunca tiveram oportunidade de levar até um osteopata. Ó, viu uma aqui, a mãe do Joaquim. O Joaquim melhorou sem remédio, segui todas as suas dicas, ele tá ótimo, 100% saudável. Viu só? A Vilma era uma mãe bem preocupada, eu lembro bastante da Vilma, que ela chegou no consultório preocupadíssima, que o bebê não dormia bem, tinha vários sintomas, e eu falei, calma, tudo vai melhorar, tenha paciência, a gente está entendendo o que está acontecendo com o corpo dele, e aí você vai ter que seguir as orientações. Você fazendo as orientações certinho em casa, você vai ver que vai mudar tudo. E mudou, aí, ó, tá de prova. Ó, a Andressa falou que ela começou com remédio, porém não houve nenhuma melhora e ela parou. A Letiele falou sobre o remédio, com quase 6 meses, ainda apresentando sintomas. Mesmo depois da osteopediatria, optou pelo uso do remédio. Existem alguns bebês, alguns casos que realmente o medicamento entra para ajudar, tá? A Ruth, eu não gosto de remédios, acho que são muito novos para iniciar tratamento com os medicamentos. Exatamente, pessoal. Então, assim, o medicamento ajuda? Ajuda. O medicamento, a gente não exclui o uso do medicamento 100% em bebês que precisam, porque os bebês têm desconforto, eles estão com queimação, eles estão com irritabilidade no estômago, no esôfago. Então, de todas as formas que a gente puder fazer para ajudar o bebê a sair da dor, a gente vai fazer. Mas o que é importante que a gente consiga entender? Nem todo tratamento com medicamento vai resolver o problema, tá? Isso vale para o bebê, isso vale para o adulto também. Então, assim, o sintoma, o bloqueio, o sinal que ele está tendo da dor é só um sintoma, tá? A dor é um sintoma. A gente precisa encontrar a causa, a gente precisa trabalhar a causa do problema. Então, quando o remédio entra e faz efeito, ele está tratando o sintoma, mas ele não está tratando a causa do problema. Então, muitas vezes, quando você deixa de dar o medicamento que está resolvendo o refluxo do bebê, você para de dar o medicamento, o refluxo volta. Por quê? Porque o medicamento está tratando o sintoma. Essa é a função do medicamento. O medicamento serve para isso.
tá? Então, a gente não critica medicamento, a gente não julga medicamento, porque todo mundo precisa de um medicamento um dia na vida, tá? E se o bebê está sofrendo com dor, o medicamento vai ajudar muito ele a não ter dor, tá? Mas é importante saber, ele está tratando o sintoma. Então, a gente tem que entender o que está causando esse refluxo do bebê. E aí vem aquela questão que eu falei para vocês. Os nervos da base do crânio podem estar comprometidos. Então, a estrutura de comando do estômago pode estar comprometida. O funcionamento da mecânica da estrutura, o funcionamento daquela estrutura não está completo. Então, a gente precisa tratar esse problema. Muitas vezes, os bebês começam a fazer tratamento medicamentoso, melhoram no refluxo e os pais esquecem que o bebê precisa de mais atenção, que o bebê precisa de avaliações e precisa de entendimento sobre o seu corpo. E aí, esse bebê que apresenta essa torcicolo e teve a melhora do sintoma de refluxo dele por conta do medicamento, é um bebê que tem uma tendência a continuar dormindo só de um lado, a continuar sofrendo pressão na cabeça daquele lado que ele está dormindo e a ter um achatamento do crânio. Aí esse bebê apresenta uma assimetria de crânio e vai começar a gerar outros sintomas. Então a gente precisa realmente encontrar o que está causando o problema, entender o que está acontecendo com esse bebê, para que a gente consiga devolver função para a estrutura do corpo dele, para que a gente consiga ajudar esse bebê a crescer de uma forma saudável, a se desenvolver bem, a ter mais qualidade de vida. Não só melhorando aquele sintoma, e sim encontrando o que está causando o problema dele e ajudando ele a partir de tudo isso, devolvendo essa função da estrutura. Então é muito importante que vocês entendam isso. O medicamento vai ajudar? Claro que vai ajudar. Tem bebês do meu consultório, bebês de meu atendimento, que em conjunto com o tratamento pediátrico do médico pediatra, eles tomam medicamento e está tudo certo. Mas esse bebê está tendo atendimento para que a gente melhore essa causa também, para que a gente reduza essa torcicolo, para que a gente previna ou trate uma assimetria do crânio, porque a assimetria do crânio, quando você vê o bebê que tem aquele crânio mais achatadinho só de um lado, aquilo não é só estética, não é só a estética que é preocupante. A gente precisa se preocupar com as funções. Então, a gente tem 12 pares de nervos que saem do crânio, 24 nervos que saem do crânio, para comandar o funcionamento do olho, da boca, do estômago, da musculatura cervical, como eu falei para vocês, de várias estruturas do corpo. Você imagina um bebê que tem um achatamento do crânio, que aquela estrutura está comprimida, e como que essa inervação vai trabalhar? Como que essa inervação vai funcionar? Aí aquele bebê que apresenta dificuldade para falar, aquele bebê que apresenta dificuldade para começar a engatinhar, para começar a andar, apresenta desequilíbrio, apresenta dificuldade de aprendizado quando começa a ter aprendizado na escola. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo com o bebê para que a gente trabalhe em cima dessa causa, melhore as condições de funcionamento e dê mais qualidade de vida, tá? Então, é isso que eu falei, o medicamento não está sendo julgado, pelo amor de Deus. O medicamento ajuda muito, porque o bebê que está sofrendo com dor, a gente precisa tentar zerar da melhor forma possível, da forma mais rápida possível. Mas mesmo que o bebê que tenha refluxo melhore dos sintomas, ele ainda precisa de ajuda, porque o bebê que tem refluxo é porque ele tem alguma alteração a mais no corpinho, tá bom? Vamos lá, tem bastante pergunta aqui. Ananda Fernanda. Boa noite, doutor. Minha filha vai fazer 3 meses e eu desconfio que ela tem refluxo oculto. Depois comecei a ver seus vídeos. Ela se contorce muito e todo momento, e dorme e acorda se contorcendo. Então aí a gente pode relacionar duas coisas, tá? Pode ser um pouco de desconforto de gases e pode ser do refluxo. Muitas vezes, os bebês que têm a torcicolo que está causando todo o problema, eles associam também uma dificuldade da deglutição. Então, eles não conseguem engolir, não conseguem mamar de uma forma efetiva. Acaba engolindo um pouco mais de ar e isso vai fazer com que o bebê tenha gases. Ele vai se contorcer para tentar eliminar esses gases, seja de dia ou de madrugada. Quando o bebê começa a se contorcer demais, ele faz pressão no estômago e faz com que o leite volte. Então, associa as duas coisas, tá? Pode ser esses dois sinais, esses dois sintomas. Então, se o bebê está tendo gases, está se contorcendo, tentando eliminar esses gases e acaba vomitando, pode ser que esses próprios gases, essa própria contração desse bebê para eliminar esses gases, esteja fazendo esse leite voltar. Porque o estômago,
é o menor órgão do bebê em relação ao intestino e ao fígado. Então o estômago está escondidinho ali. E aí quando o bebê faz contração no intestino, ele aperta o estômago. Ele tem uma tendência a apertar, faz pressão no abdômen dele. E essa pressão interna faz o leite acabar voltando. E aí associam os dois sintomas. Então precisa entender o que está acontecendo com ele, melhorar provavelmente essas duas condições. Tá? E aí a gente observa se durante a mamada ele está irritado, se ele está brigando com o peito, que daí a gente precisa melhorar essa condição do refluxo mesmo. Ela continua a pergunta aqui. Além de engasgar e brigar na hora de mamar, não é sempre, mas ele fica tirando a boca na hora de mamar e puxa para trás. Então, isso aí é um sinal de alerta mesmo, que a gente precisa observar. Porque esse bebê ele pode estar sofrendo para deglutir, então ele deve estar com dificuldade para engolir, tá? Então ele deve estar engasgando, ele deve estar se incomodando ali. Por isso que ele tira a boca na hora de estar mamando. Porque muitas vezes ele mama um pouco, tira a boca para poder engolir, porque ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Porque se ele estiver tentando engolir e entrando mais leite na boca, ele vai se afogar. Então, de forma instintiva, ele acaba tirando o peito ali, a boca ali do peito. Ou por conta dessa queimação. Se ele está sentindo uma queimação na garganta, ele tenta se jogar para trás, ele tenta fazer alguma coisa para tentar aliviar um pouco mais esse desconforto que ele está tendo ali na hora da mamada. A Letiele falou para mim aqui. Resisti até aqui, mas a regurgitação estava aumentando e a resmungação também, apesar de estar dormindo bem. Mas querer usar remédio eu não queria. Letiele, exatamente. A gente tenta não fazer o uso, né? Porque a maioria das mães não querem por intoxicar o bebê e tudo mais, para não depender disso. Mas tem alguns casos que precisam, principalmente em casos como você falou, da prematuridade e tudo mais. Então, às vezes o bebê tem uma certa dificuldade a mais de fazer a digestão. Então, a gente precisa ajudar de todas as formas, porque o objetivo é fazer com que a criança não sinta dor realmente. Gente, tô gostando de ver a participação de vocês aí, hein? Muito bem. Se tiverem mais dúvidas, vocês vão me mandando. Ainda tem mais coisa para falar aqui. Tô com a garganta seca já, mas tô aqui. E, gente, eu tô falando o tempo inteiro do sono relacionado a esse refluxo. Então, por que vocês acham que o refluxo vai interferir no sono? Então, por que esse sono não é tão tranquilo do bebê que tem refluxo? Porque ele tem dor. O bebê que está sofrendo com dor não dorme bem. Nunca esqueça disso que eu tô falando. Bebê com dor não dorme, tá? Então, bebê que não está dormindo, a gente precisa entender o que está acontecendo. Ou é uma alteração de rotina muito grande, ou ele está com dor. Então, o bebê com dor não dorme realmente. Então, a gente precisa ajudar essa criança, a gente precisa dar estímulo para que ele não tenha desconforto, tanto de gases, cólicas, como a dor do refluxo também. Então, o bebê que tem dor não dorme, a gente precisa ficar muito atento a tudo isso. E se você acha que o seu bebê não tem solução, eu vou contar para vocês que tem. Então, assim, existem, como eu falei, bebês que chegam ao consultório com 10 meses. É difícil o tratamento? É difícil o tratamento, tá? O bebê maior, bebê com 7, 8, 9, 10, ele já entende aonde ele tá, ele sabe que aquilo ali não é a casa dele, ele sabe que é uma pessoa diferente encostando nele numa região que às vezes ele não gosta, tem bebê que não gosta que pegue na cabeça. Então ele já tem tensões grandes ali e ele não gostam que mexa na cabeça. Você pode perceber que às vezes na hora do banho o teu bebê já fica bravo de você lavar a cabeça dele. Então, imagina uma outra pessoa mexendo na cabeça. Então, o tratamento para quem não conhece, para quem nunca viu, é feito muito em cima da região do crânio. A gente precisa liberar muitas estruturas ali do crânio. Então, assim, o bebê pode não gostar? Pode, mas a gente consegue ainda resultados, a gente consegue estimular e principalmente as orientações, como eu falei para vocês. A chave são as orientações. A parte mais importante são as orientações. Então, de nada adiantaria se vocês fossem ao consultório, levassem o bebê, eu fizesse tudo o que precisava fazer e fosse embora. O bebê não ia melhorar. Por quê? O bebê está comigo 1 hora. O resto do dia, o resto da semana, o resto do mês, ele está em casa. Então, as orientações são o ponto-chave, tá? Então, é muito importante que vocês aprendam as orientações, sigam as orientações, vocês vão ver que tudo resolve, tudo melhora. E, muitas vezes, o bebê que é muito grande já, que já tem uma certa
idade, já mais de 10 meses, por exemplo, que tem essa dificuldade, essa irritabilidade para mexer, às vezes com algumas técnicas e as orientações em casa, esse bebê começa a melhorar. Então, já aconteceu de ter um caso específico. Não era nem tanto relacionado ao refluxo. Essa criança era mais ao sono, tinha dificuldade para dormir, a mãe não conseguia trabalhar mais, não conseguia voltar para o trabalho porque ele não dormia. E essa criança ela já tinha, se eu não me engano, 2 anos e alguma coisa. Isso já faz um certo tempo. E ela levou para o consultório. Eu não consegui fazer muita coisa com ele, eu consegui avaliar, consegui entender o que estava acontecendo com ele e eu ensinei essa mãe o que ela tinha que fazer em casa. Eu passei uma técnica para ela fazer, eu passei as orientações e a gente esperou. Eu falei, eu não sei se esse bebê vai melhorar. Eu pensei, porque ele não deixou eu colocar a mão nele praticamente. A única coisa que eu consegui foi avaliar e fazer umas 2 técnicas. Eu falei, eu não sei como que vai ser o resultado desse bebê. E para minha surpresa, a mãe me mandou mensagem depois me agradecendo. Ela me agradece todos os dias quando eu posto alguma coisa ou ela manda uma mensagem que ela conseguiu voltar a trabalhar, que esse bebê voltou a dormir, que esse bebê tá um sossego, tá uma tranquilidade. Esse bebê não, essa criança, que ele já tem mais de 2 anos. Então o tratamento funciona, gente, para todas as idades. Vai variar? Vai variar. Quanto mais cedo é melhor? Quanto mais cedo é melhor. Mas dá para melhorar, tá? Então não perca a esperança de ajudar a sua criança, o seu bebê, porque dá para melhorar o sono, dá para melhorar condições de vida de todo mundo da casa, porque a gente sabe que mexeu com o sono, mexeu com a rotina da família inteira. E deixa eu te perguntar, quantas vezes você já precisou tirar uma dúvida com alguma mãe? Você viu uma mãe que teve um resultado com alguma coisa que você queria fazer com o seu bebê? Teve uma noite de sono tranquila, que ela fala que ela dorme a noite inteira, que o bebê dorme bem e que essa mãe é tranquila. Você vê, ela tá pleníssima, ela não tem aquela cara de zumbi. Ela não tá sofrendo igual você tá sofrendo. Quantas vezes você já precisou dar ajuda, tirar alguma dúvida de alguma mãe, com alguma outra mãe? Levanta a mãozinha aí só mostra a mão aí, mostra que vocês já precisaram tirar dúvida com alguém, precisaram da ajuda de alguém. Eu tenho certeza que alguma vez, alguma coisa, você perguntou para outra mãe que você achava que era mais experiente ou que tenha tido algum resultado que você ainda não tenha tido. Quantas vezes isso já aconteceu? E por que você acha que você não pode ser essa mãe? É isso que eu queria saber. Por que você não pode ser a mãe exemplo? Por que o seu bebê não pode ser aquele bebê que está tranquilo, que está dormindo bem e que está evoluindo bem? Por que você não pode ajudar outras mães? Olha lá, já começaram a aparecer aí, ó. Vai, vamos colocando. Vocês estão atrasados aí, eu já tô falando. Ó, gente, é normal, todas as mães vão procurar ajuda. Todas as mães vão procurar auxílio com outras mães que têm mais experiência, ou que atingiram aquele resultado, ou que fizeram determinado tratamento para o bebê. Por quê? Porque vira uma comunidade. Vocês sabem que existe, depois que você vira mãe, isso eu descobri quando eu entrei na osteopatia pediátrica, quando eu comecei a trabalhar com criança, que existe um universo entre as mães que é um negócio surreal, é absurdo. Então, vocês fazem uma coisa que não dá para entender. Vocês podem não gostar daquela pessoa, não gostar daquela mãe, mas depois que você vira mãe, você vira a melhor amiga dela, porque vocês têm conexão, vocês se conectam, vocês conversam entre si, porque vocês precisam ajudar um ser indefeso. E aí é que eu pergunto, quando que vai chegar a sua hora de dar a dica? Você tem que ser a mulher, você tem que ser a mãe para ajudar as outras. Você tem que mostrar ali que você pode ajudar, que você tem experiência naquele assunto e que você teve resultado. Por que você acha que você não pode? Então é isso que eu fico pensando, assim. As mães muitas vezes vão pedir ajuda, precisam de ajuda das outras, todas ajudam. Eu acredito que ninguém nega ajuda para uma outra mãe, porque vocês viram uma comunidade mesmo. E aí imagina que legal ser você, que ela venha perguntar para você, nossa, preciso de ajuda, o que eu faço com meu filho? O que acontece? Por que o seu dorme bem e o meu não? E aí você vai falar, meu filho tinha isso, eu fiz isso, e eu ajudei ele quando ele mais precisou, quanto mais cedo eu pude,
e ele tem resultados. Você imagina que legal? Que vai ser, ou que já é. Então, tô vendo aí várias mães aí dos meus bebês respondendo que elas já pediram ajuda e eu tenho certeza que agora são elas que dão ajuda. São elas que dão as informações, são elas que ajudam as outras mães. E tá na hora, tá na sua vez. Tá na sua vez. Eu sei que vai chegar. Sua vez vai chegar e você vai ter essa oportunidade de, além de ajudar o seu bebê, você vai poder ajudar outros bebês. Isso eu tenho certeza. E para vocês saberem uma informação assim mais precisa um pouco, cerca de 9 em cada 10 bebês que chegam no meu consultório têm refluxo, ou tem dor do refluxo, ou tem desconforto relacionado ao refluxo. Mesmo que eles não tenham feito o exame de ultrassom, que não tenha sido diagnosticado completamente ali a partir de um exame de imagem, esses bebês eles apresentam essas dores, eles apresentam esses sinais. E a gente consegue, através das modificações de padrões, das mães que seguem as orientações à risca, a gente consegue ajudar essas crianças. E a gente tem resultado legal. E isso é muito bom. É muito bom quando eu recebo uma mensagem de uma mãe agradecendo, porque o seu bebê dormiu. Você imagina que louco que é isso? O bebê dormir e a mãe ficar feliz. Por quê? Ela não dormia. A mãe não dormia, ela virava um zumbi. O bebê só chorava, só se irritava, só ficava bravo. E para mim isso não tem o que pague. Tudo que eu já estudei, toda a preparação que eu tive para chegar até aqui e trazer essas informações para vocês, porque não é de hoje. Tá? Então, dentro da fisioterapia são mais de 10 anos de estudo. Dentro da osteopatia, 6 anos de estudo. Mais a área de pediatria. E tem muita coisa para eu aprender ainda, com certeza. Tem muita coisa que eu quero estudar fora do Brasil e tudo mais. Mas, com todas essas informações que eu carrego comigo, a gente tem esses resultados. E é muito bom ver essas crianças melhorando. É muito bom ver essas crianças saudáveis. E acho que todo mundo merecia ter esse contato com essas informações. Por isso que eu trago, por isso que eu faço e trago esses conteúdos, essas informações, porque eu acho que toda criança precisa saber o que é crescer sem dor. Toda criança precisa se desenvolver sem sentir dor. Então, se a gente que é adulto não gosta de sentir dor, você imagina uma criança que não entende o que está acontecendo com ela. Ela não sabe que aquilo é uma dor, ela sabe que está incomodando ela, que aquilo é ruim, mas ela não tem ainda discernimento para saber exatamente que aquilo é uma dor. E aí você imagina a gente poder ajudar uma criança que ainda não sabe que tem dor a não sentir dor. Ah, não tem que pague. Eu fico muito feliz. E uma última pergunta. Olha lá, Letiele. Por isso eu recomendo para todo mundo mesmo. Obrigado, Letiele. A Letiele é uma colega de profissão. Ela não trabalha na mesma área que eu, mas ela é fisioterapeuta também. E não lembro se você trabalha com criança, Letiele, onde você trabalha, mas você sabe, quando a gente tem resultado com criança, quando a gente consegue ajudar uma criança, é muito gratificante. Eu adoro atender meus pacientes adultos também, eu trabalho com adultos ainda também, eu adoro ajudar, mas você conseguir devolver qualidade de vida para uma criança, tirar a dor desse bebê, não tem o que pague não. E uma pergunta, como eu falei que ia terminar, queria saber se te incomoda quando seu bebê chora, se você sabe o que tem que fazer, se você fica desesperada de saber que não dá para resolver, você acha que não vai conseguir resolver, se você já teve medo de acontecer alguma coisa mais grave com o seu bebê, que está chorando, que está com refluxo, que está com dor. Saiba que você não está sozinha, não. Muitas mães já passaram ou estão passando pelo que você passou, tá? Mas eu tô aqui para te ajudar, para mostrar que tem como melhorar, que existe uma solução e que juntos a gente pode mudar esse cenário que está acontecendo na sua casa. Eu sei que muitos pais acabam entrando em conflito por conta desse estresse que acaba acontecendo, a mãe não dorme, o pai se irrita, o bebê está irritado, chorando o tempo inteiro, se tem mais criança na casa, a outra criança acaba deixando de ter atenção, então mexe com tudo. Então, assim, saiba que você não está sozinha, que existe uma forma de melhorar, que eu estou aqui para te ajudar
e que eu estou trazendo e me comprometendo a produzir cada vez mais conteúdos que levem informação para vocês. Então, como eu falei, as informações que são dadas e as orientações que são dadas para serem feitas em casa são a chave do negócio. Se os bebês do consultório melhoram, é porque as mães são comprometidas e fazem aquilo que eu peço para elas fazerem. E a gente tem resultado. O resultado não é só meu, não é só para mim. O resultado é para nós. Elas também têm o resultado, porque elas se comprometeram, elas fizeram. O bebê estava comigo 1 hora, o restante estava com elas. E a mudança que elas promoveram dentro da casa delas foi graças a elas, a aplicação que elas fizeram, tanto as mães quanto os pais que aplicam também, que são dedicados, que acompanham. Muitos pais às vezes não podem ir na consulta ou não podem acompanhar, mas dentro de casa são presentes e ajudam bastante. Então, esse estímulo e essa mudança não é só minha, não é só eu que faço, são os pais também. Então, para você entender que quando a gente passa uma orientação, quando a gente passa uma informação para você fazer em casa, é possível melhorar. E quanto mais cedo você realiza, quanto mais cedo você começa um tratamento para o seu bebê, mesmo que seja feito em casa, dá para melhorar. Dá para melhorar muito. E as mães são prova disso. E eu fico muito feliz. Gente, muito obrigado. Só tenho a agradecer vocês, essa live preparada com muito carinho, mais estruturada que as outras, e prometo que as próximas serão tão boas quanto essa. Eu acho que a gente consegue aí montando mais conteúdos e coisas bem importantes para poder ajudar vocês. Última pergunta que eu vou responder aqui. Dependendo, não é uma pergunta, é um relato. Dependendo do nível do choro, eu também choro com a minha bebê. Me sinto muito mal por não saber o que fazer. Nanda, eu sei que você está passando. Eu entendo o que você está passando. Eu nunca passei por isso, mas eu acompanho todos os dias. Já vi mãe chorando no consultório, já vi mãe desesperada, me mandando mensagem, às vezes me ligando, sem saber o que fazer, querendo ajuda. E saiba que dá para melhorar. Pergunta para essas outras mães aí que estavam conversando com a gente, que estavam respondendo algumas mensagens, algumas perguntas que eu fiz, como que elas estão se sentindo, como que os bebês estão. Elas eram como você, elas eram as mães que vão pedir ajuda. Agora elas são as mães que dão ajuda. Eu quero que você seja a próxima mãe que vai dar ajuda. Então, quero que você seja exemplo para outras mães, para mostrar que a sua bebê melhorou, que mesmo com informações, que mesmo que você esteja longe de mim, que você não consiga vir até o consultório, com as informações, com tudo que eu estou preparando para vocês aqui, com o e-book que eu já lancei, que eu vou lançar mais uma vez, e com coisas que a gente vem preparando aí, eu quero que você seja a próxima a ajudar aí as mães que estão precisando, tá bom? E aí você vai vir me dar um relato. Se esse choro continua, se esse choro vai ser de alegria. Eu espero que seja de alegria, eu acho que vai ser. Tá bom? Gente, brigadão, muito obrigado lá. Pode deixar, vou entrar em contato. Eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Nem que seja através de uma informação, através de conteúdos que eu tô produzindo, mesmo que você esteja longe, eu tô aqui para ajudar você e seu bebê, tá bom? Obrigado para todo mundo, um abraço. E se tiverem dúvida, eu tô sempre aqui à disposição para ajudar vocês, tá bom? Beijão, bom fim de semana.